Muito bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Desta vez temos a nona ave na lista pessoal do Gonçalo Elias para discutir, e então o tema de hoje será o picanço barreteiro. Olá Zé, olá a todos os que nos estão a ouvir, mais uma vez também bem-vindos. De facto hoje vamos falar do picanço barreteiro, que foi mais uma espécie que eu vi naquela famosa primeira expedição ornitológica à Torre da Gadanha. E o picanço foi assim, uma grande surpresa, porque é daqueles bichos que eu nem fazia ideia que existiam. Eu estava ali a passear e de repente vejo assim um bicho com um aspecto que me era completamente desconhecido. Claro que não é um bicho difícil de identificar, mas depois fui ao guia, fui ver e lá estava o picanço barreteiro, que é uma espécie estival. Isto foi a 19 de março, portanto ele devia ter chegado há relativamente pouco tempo. Eu na altura ainda não tinha muito bem a noção desta questão assim das migrações e das chegadas. Hoje, enfim, já tenho algum conhecimento para poder dizer de forma clara que há espécies que chegam em fevereiro, como as andorinhas ou os cucos rabilongos, há outras que chegam em março, que é o caso do picanço barreteiro, e depois há outras que chegam em abril e outras em maio. Mas na altura não tinha a mínima noção de quando é que os bichos chegavam e não tinha a noção das distribuições, de modo que será assim um bocadinho tudo novidade. Mas sim, estava lá pousado bem à vista, portanto foi assim uma grata surpresa também dessa expedição ornitológica. E o picanço barreteiro foi então, tirando o caso da andorinha que eu já tinha referido e que era um bicho que eu já conhecia, o picanço barreteiro foi a primeira espécie migradora estival a entrar para a minha lista. Esta espécie, sendo uma espécie que está muito associada também a ambientes agroflorestais, é mais uma das espécies que está em declínio. Sim, sem dúvida. O picanço barreteiro está em declínio, e em declínio bastante acentuado, tanto em Portugal como nos outros países europeus onde ocorre. Os outros países, que são essencialmente países do Sul, porque isto é uma espécie de distribuição mediterrânica. Mas tem estado a diminuir. Os dados em Portugal não são assim muito robustos, mas sugere-se desde 2010, isto com os dados do CAC, que é o Censo de Aves Comuns, uma queda que eu penso que anda para aí na ordem dos 60% ou mais. Acho que já de antes disso, acho que eu estive a ver aqui não, tens razão, vai mais para trás. Num relatório como é que era? Relatório do Estado das Aves. Do Estado das Aves, sim. Eu peço desculpa, não é 2010, vem desde 2004. É mais cedo, 2000 desde 2004, sim, 2004, estava a dizer mal a data. Portanto, dá quase, isto vai para aí até 2021. Cerca de 80%, não era uma coisa assim? Sim, 70%, 80%. Como eu disse, os dados não são muito robustos, mas de qualquer forma a tendência está lá, quer dizer, é indesmentível. E em Espanha, que é um país muito maior e com dados mais robustos, a queda não é de uma magnitude tão elevada, mas estão a diminuir para aí 40%. E, portanto, claramente estão em queda. E eu recordo-me, isto agora assim, falando mais de percepção do que propriamente de contagens, eu recordo-me que há 30 anos eu ia assim para o interior alentejano, para as zonas mais áridas, ou por exemplo para a Beira Baixa, para uma zona também muito árida, que é o Tejo Internacional, e eu recordo-me bem que via picanços barreteiros por todo o lado, mas por todo o lado era assim que conseguias ver, enfim, estou a citar de memória, mas 20 ou 30 num dia. Isso é uma experiência que hoje já não se tem. Ou seja, vai-se vendo picanços, não é um bicho raro, mas não é o bicho abundante que eu me recordo de já ter sido. Isto, mais uma vez, isto é uma percepção pessoal, não é resultado de nenhum senso. E portanto, há sempre um fator de enviesamento, mas quando as quedas são muito expressivas, nós acabamos por dar conta delas mesmo sem estar a fazer censos. Agora, a questão é porque é que isto acontece. Isto nem sempre é fácil encontrar respostas para isso, mas no caso dos picanços, eu penso que tem a ver com as alterações de habitat, por um lado, que é sempre o costume, e há alterações do uso do solo, causados em parte pela intensificação da agricultura, por exemplo, que acaba por provocar a destruição de sebes, que é um tipo de habitat que eles gostam muito, para pousar e para fazer os ninhos, e por outro lado o declínio dos insetos, resultante também da intensificação da agricultura e do uso e abuso de pesticidas e de inseticidas, reduz, portanto, repara, a destruição do habitat reduz os locais de nidificação, a destruição dos insetos reduz as oportunidades de alimentação, que são os dois fatores principais para uma espécie ter sucesso, é conseguir se reproduzir e conseguir se alimentar.
Portanto, a tendência dos picanços e deste picância em particular é bastante negativa. Mas ele não tem neste momento, digamos, nenhuma ação de controle ou de mitigação dessas situações. Não tem, ainda bem que referes isso, porque é assim, infelizmente, pelo menos cá em Portugal, para a maioria, para não dizer a quase totalidade dos passariformes, não há qualquer tipo de programas. Programas, estou a dizer programas de conservação. Ou seja, os projetos de conservação que já tem havido bastantes ao longo das últimas décadas, há bastantes, mas são dirigidos a outros grupos de aves, como as grandes rapinas, as aves aquáticas e as aves marinhas e as aves estepárias. São essencialmente, e as aves aquáticas não são todas, é mais algumas coloniais. E depois as estepárias também têm tido alguns programas. Agora, os passariformes não têm, e portanto os passariformes estão, vamos dizer assim, entregues à sua sorte. Algumas espécies de passariformes podem beneficiar de outros programas que sejam, sei lá, passariformes que frequentem zonas estepárias onde haja projetos para as aves estepárias, podem beneficiar disso. Agora, tirando isso, os passariformes não têm sido alvo de nenhum tipo de programas específicos e, portanto, penso que em termos de conservação é mais fácil a situação se prolongar em termos desfavoráveis. Sim, sim. Eu fiquei assim com a sensação de que há aqui alguns contrassensos também na classificação que vejo descrita em termos de conservação da ave, porque, por exemplo, vejo que ele está classificado como quase ameaçado aqui no BirdLife Internacional, mas há outros sítios, quando estamos a ler as coisas, que aparece como list concern e eu fico com... Onde? Quais são os outros em que aparece list concern? Agora não sei dizer de cor, para ser sincero, mas tenho ideia que vários sites que consultei... Bom, talvez o livro vermelho de Portugal, não? Talvez. Bom, é assim, mas nós não temos ainda informação mais recente, não é? Não, vamos ver uma coisa. É verdade que há aqui algumas diferenças e algumas delas relevantes, e também nós temos que contextualizar o que é que significam estes critérios e quando é que eles são dados. É assim, no caso de Portugal, começando então pelo caso de Portugal, os estatutos de ameaça, que é disto que estamos a falar, os estatutos de ameaça que existem são os que são dados pelo livro vermelho, neste caso foi o livro vermelho dos vertebrados de Portugal, que foi publicado em 2005. Por acaso estou a verificar, o estatuto de ameaça em Portugal está quase ameaçado também. Está quase ameaçado. Está como quase ameaçado, pois. É também o estatuto a nível mundial, neste caso coincide. Mas depois às vezes há outros casos em que não coincide. Agora, o livro vermelho foi publicado em 2005. Está previsto sair um novo livro vermelho. As informações que eu tenho é que vai sair este ano, 2023. Não sei se sai, se não sai. Quando sair, os estatutos de várias espécies, quase certeza, vão sofrer alterações. Agora, o que eu acho é que hoje em dia, com a tecnologia que há, com os meios que há, não faz sentido estarmos à espera que saia um novo livro vermelho a cada 15 ou a cada 20 anos para se rever os estatutos. Eu defendo que isto deve ser feito de forma mais dinâmica, que é o que faz a própria IUCN. A IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que em conjunto com a BirdLife é quem atribui os estatutos a nível mundial. Aquilo é feito de forma avulsa e em cada ano qualquer espécie pode ser revista. E eles revêem as espécies com periodicidades diferentes consoante o grau de ameaça. Espécies que estão mais ameaçadas são revistas com mais frequência. E eles revêem o estatuto. Por exemplo, eu estou-me a recordar que a gaivota de aldoino tem sido revista quase todos os anos. Eles, quando revêem o estatuto, vão atualizar a informação ao site, a dizer, foi revista em 2018 ou em 2022 e o novo estatuto é este. E eu acho que hoje em dia, com os meios que existem, não há razão para isto não ser feito assim. Ou seja, eu acho que o processo devia ser agilizado, porque os estatutos das espécies podem mudar rapidamente em função de circunstâncias que afetaram, por exemplo, determinados locais que eram importantes para a espécie subitamente ficou em perigo. É importante atualizar essa informação e não estarmos 15 anos à espera. Portanto, eu defendo um processo mais dinâmico e acho, quer dizer, já é feito pela IUCN, eu acho que em Portugal devia ser assim também. Mas por enquanto não é, e estamos à espera do novo livro vermelho. Eu não sei o que é que vai dizer para o picância parreteiro, mas
não fazendo eu parte dessa equipa e não tendo estado a trabalhar nos critérios, eu penso que com a rapidez de declínio que isto tem tido em Portugal, ele devia subir para o escalão seguinte, que é estar como vulnerável já. Exato. Gonçalo, sabendo que és fã e que gostas de estudar a questão da nomenclatura dos animais, das aves em particular, eu tenho ideia que aqui este Lanius senator tem algo que se lhe liga. Tem, é um nome muito engraçado. Bem, Lanius vem do latim, significa carniceiro. E é uma referência Se bem que o primo dele, o Picanço Real, é bem mais, dá mais jus ao nome do que este. Sim, mas embora o Picanço Real capture presas maiores, mas o nome carniceiro deriva do facto eles, os picanços em geral, capturarem as presas, espetarem depois num espinheiro ou até num arame farpado e depois estarem ali a desfazer a presa enquanto a presa está empalada, né, no espinho ou na farpa, ou seja, onde for. Portanto, o Lanius, o carniceiro, é uma referência ao hábito da espécie. Quanto ao senator, o senator também é um nome muito engraçado, portanto, significa senador, né? Vem de senex, do latim, ou senis, que significa ancião, homem mais idoso, mas então, isto é o que significa, mas também há uma explicação que diz que este nome, alegadamente, surge porque as cores desta ave, em particular aquele barrete vermelho, fariam recordar uma banda avermelhada que havia nas vestimentas dos senadores, dos senadores romanos. Portanto, seria o nome dado por analogia, em termos de cores, com as vestimentas dos senadores. Se é essa a origem, não sei, é uma das explicações que é adiantada para o nome científico desta ave. Um senador carniceiro é algo que, como conceito, assusta. É um bocadinho, sim, realmente. Assustou um bocadinho. Diz-me só uma coisa também, ainda continuando na questão da taxonomia. Pelo que eu percebi, nós aqui em Portugal temos uma subespécie que não é nominal, mas também por cá passa a subespécie nominal durante as migrações. Pois, essa questão da nossa subespécie é um bocadinho discutível, porque essa subespécie, por aquilo que eu já estive a ler, não é consensualmente aceite. Ou seja, ele tem, o Lanius senator tem a subespécie nominal, como todas as espécies que têm mais do que uma subespécie, e a subespécie nominal é a que ocorre na maior parte da Europa, mas não em toda. Depois, eu já volto aqui à Península Ibérica, portanto, ocorre na maior parte da Europa, incluindo até a Turquia e o Norte de África. Depois há uma outra que é a Badius, Lanius senator badius, que ocorre unicamente nas ilhas mediterrânicas, que é nas Baleares, na Córcega e na Sardenha, e que se distingue da nossa porque não tem a mancha branca nas primárias, portanto eles são radicalmente diferentes, é uma coisa curiosa. Voltamos à mesma questão que já na última conversa tínhamos sobre o facto que nas ilhas tipicamente acabam por se desenvolver. Sim, mas neste caso tem uma particularidade que não é assim tão habitual, é que esta subespécie efetivamente só ocorre nas ilhas do Mediterrâneo, mas estas aves são migradoras. Porque no caso da sessão anterior que eu referi para o melro, há um efeito de isolamento, porque como eles estão ali isolados há milhares de anos, não contactam com os do continente e evoluem de uma forma diferente. Neste caso, estes bichos são migradores, vão invernar em África, os outros de cá também vão invernar em África, portanto haverá alguma probabilidade de se misturarem, mas quando migram para cá, eles sabem muito bem para onde é que vão ir e não se misturam nas zonas de reprodução. Ou seja, ter uma população insular migradora não é caso único, mas não é um caso muito frequente. Portanto, isto é o Badius. E depois ainda há um terceiro que é o Nilóticos. Nilóticos vem de Nilo, né? E essa é que está mais no Levante, no Chipre, na Turquia e ali na zona do Iraque, Irão, Kuwait e zona da Arábia. Portanto, isto são as três grandes espécies. A nominal, a Badius nas ilhas do Mediterrâneo e a Nilóticos. Agora, a de cá, segundo alguns autores, existirá na Península Ibérica uma subespécie chamada rutilans. Rutilans, que se pode traduzir como rutilante,
e que é uma palavra latina que deriva do vermelho, portanto faz referência aos tons vermelhos, alegadamente porque os tons vermelhos seriam um bocadinho mais intensos nesta subespécie de cá da Península Ibérica, e que, segundo alguns autores, portanto, seria da Península Ibérica e do Noroeste africano, Marrocos e Argélia. E há outra diferença, as biometrias também são diferentes, ou seja, a nossa subespécie a existir, esta rutilans, é mais pequena que os bichos da subespécie nominal, e as diferenças ainda são significativas a ponto de quase não haver sobreposição. No entanto, como eu referi, nem todas as autoridades consideram esta subespécie como válida. Porque, enfim, já no caso das espécies, às vezes há muita discussão sobre se é espécie e se não é espécie. No caso das subespécies, então, os limites são tão difusos e os conceitos são tão pouco sólidos que ainda há mais casos de não reconhecimento. Portanto, efetivamente, as populações ibéricas a serem reconhecidas são da subespécie rutilans. Agora, sabe-se que passam por cá bichos da subespécie nominal. Porquê? Porque há pelo menos uma recaptura de um bicho anilhado no ninho na Alemanha. Portanto, foi anilhado na Alemanha como juvenil e depois foi recapturado cá. E sei que em Espanha há também o caso de um bicho anilhado, salvo erro, na Suíça. Portanto, há bichos que vêm da Europa Central e que passam por cá em migração em direção à África. Nós não chegamos a discutir hoje, agora nesta conversa, um aspecto que temos discutido em relação às outras aves, que é a questão da distribuição. Aqui em Portugal, como é que é a distribuição desta ave? Ora bem, esta espécie em Portugal continental eu já disse há pouco que isto é uma ave do sul da Europa, é uma ave das zonas de clima mediterrâneo. Portugal, isto do Mediterrâneo é um termo que dá origem a muitas confusões, porque às vezes há pessoas que dizem que Portugal é um país mediterrâneo. Portugal não é um país mediterrâneo. Portugal só tem costa atlântica, não tem costa para o Mediterrâneo. Eu acho que a confusão acontece muitas vezes porque, apesar de nós não termos a costa para o Mediterrâneo, nem rios a drenar para o Mediterrâneo, nós temos um clima que é considerado clima mediterrâneo. E temos flora e fauna que é típica. E temos flora e fauna mediterrânica. Portanto, daí que o termo mediterrâneo, precisamente por causa de ter estes diferentes significados, possa suscitar essas confusões. Mas Mediterrâneo, no sentido geográfico do termo, é só o mar Mediterrâneo que termina no Estreito de Gibraltar. Agora, em termos climáticos, nós temos um clima um bocadinho mais atlântico no noroeste, portanto ali no litoral norte e centro, grosso modo de Coimbra para cima, até Viana do Castelo, na metade do litoral, e depois temos o interior norte e centro e todo o sul, que são zonas já mais mediterrânicas. Ou melhor, eu vi uma expressão já muito engraçada anteriormente, que é zonas de influência mediterrânea. E, portanto, as zonas de influência mediterrânica, que são as zonas de temperaturas mais elevadas e clima mais seco, especialmente no verão, portanto, com muito menos precipitação e temperaturas mais altas, são então essas do interior norte e centro e todo o sul. O picanço barreteiro, a distribuição dele coincide, grosso modo, com estas chamadas zonas de influência mediterrânea. Há outras espécies que têm esta distribuição. Portanto, as espécies do sul da Europa, de uma forma geral, vão ter esta distribuição no nosso país. E também como acontece com estas espécies, portanto, além de elas estarem ausentes no litoral norte e centro, elas são mais comuns no interior do que no litoral, porque mesmo no sul, à medida que nós vamos avançando para o interior, o clima vai ficando mais seco. Isto é um bicho que gosta de zonas quentes e secas. Podemos pôr as coisas assim. Daí que eles sejam mais abundantes naqueles locais que eu referi há pouco, interior alentejano e Beira Baixa, por exemplo. Portanto, é aí que encontramos as maiores densidades. Embora eles no sul vão até ao litoral, mas ocorrem em números muito mais baixos. Portanto, é o típico bicho com distribuição distribuição mediterrânica, vamos lhe chamar assim, em termos climáticos, não é em termos geográficos. Quer dizer que o pessoal do litoral norte, se quiser observar esta espécie, tem que se dirigir mais para o interior ou então vir até ao sul? Normalmente sim, mas ocasionalmente aparecem em vários pontos do litoral picanços barreteiros durante as migrações. Até porque é frequente na primavera, e isto tem sido muito documentado, principalmente no Algarve, mas não exclusivamente, quando, por exemplo, os bichos vêm para cima, que eles passam muito em abril, é o mês em que passam mais.
Às vezes em abril há a chamada lestada. Lestada é quando há vento de leste forte do Estreito de Gibraltar. E quando há vento de leste, os bichos que vão atravessar o Mediterrâneo, ou o Estreito, ou a zona do Estreito, mesmo para cá, são arrastados em direção a Portugal e aparecem em grande número no Algarve. Eu recordo-me uma ocasião em que eu estive a fazer uma caminhada na ilha da Armona, perto de Olhão, na primavera, e contei, salvo erro, 26 picanços barreteiros, assim, num passeio de 2 horas. Que estava no meio de uma ilha que é só dunas, estava picanços de todo lado. E há outros eventos semelhantes, ou seja, e nestes dias em que há uma forte passagem de picanços barreteiros, que provavelmente vão para outros países europeus, nessa altura podem aparecer também em locais do litoral norte e centro onde eles não nidificam. Portanto, as circunstâncias meteorológicas podem arrastar bichos migradores para fora dos locais normais de ocorrência. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa e por partilhares connosco esses teus conhecimentos. Foi um prazer e venha ao próximo. E despedimos então dos nossos ouvintes mais uma vez. Obrigado. Ok. Até à próxima. Adeus.